E sabe como que Deus fala hoje? Não é através de anjos, não é através de símbolos estranhos. Sabe como que Deus fala hoje? Pega a sua Bíblia, levante a mão assim comigo, assim, levante ela, seu smartphone, né? Levante sua Bíblia assim, meus irmãos. Sabe, Deus criou o mundo pela palavra. Deus criou a terra pela palavra. Deus criou o ser humano pela palavra. Deus criou a igreja pela palavra. E eu não sei se a tua vida está sem forma e vazia, mas hoje Deus vai formar todas as coisas pela palavra de Deus. Você crê nisso? Dá um glória a Deus então aí. Amém? Abra comigo então, primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. E nós vamos à exposição bíblica da palavra de Deus. Para a glória de Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, mais uma vez iniciando uma nova série como igreja. O pastor Augusto iniciou, deu o pontapé nessa série. E se você que nos visita pela primeira vez ou tem nos visitado, nós temos aqui na nossa igreja, nós pregamos séries de maneira expositiva. Significa que nós pregamos todos os versículos de uma carta bíblica que nós nos propomos a pregar. Leve o tempo que levar. Nós acreditamos que a Bíblia é a melhor dieta, ela carrega os melhores nutrientes espirituais para nos trazer uma vida espiritual saudável. Para isso nós precisamos do Evangelho e do Evangelho todo. Precisamos pregar e amar toda a Bíblia. E mais uma vez agora iremos pregar um livro inteiro da Bíblia. Quantos foram edificados com a série de Tiago? Quantos foram edificados? De verdade mesmo? Glória a Deus, assim, Jesus abençoou. Agora nós estamos nessa série, Vivos para a glória de Deus e a transformação do mundo. O apóstolo Pedro escreveu a carta à igreja da diáspora. E nós estamos hoje em apenas 3 versículos. Nós iremos pegar essa perícope que vai do versículo 3 ao 9 do capítulo 1. Do versículo 3 ao 9 é uma perícope. Então o pastor nesse domingo vai pregar hoje do verso 3 ao 6. E domingo que vem o pastor vai pregar do verso 6 ao 9. Amém? Vamos juntos? É muita coisa para falar. Eu sei, pastor, mas é só 6 versículos? Cara, se nós vamos ver, é muita riqueza espiritual que o apóstolo Pedro traz para nós para nos abençoar. Então, hoje nós iremos ser ministrados versículo 3 ao 6 e semana que vem do 6 ao 9. Estamos juntos? Amém? Então, 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 3 ao 6, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso, repete comigo, nisso nós exultamos. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. Oramos mais uma vez. Santo Jesus, recorremos a Ti, pois Tu és o autor da Bíblia. Recorremos a Ti, pois Tu inspirou esses homens a escrever a Bíblia. E obrigado porque confessamos que a Bíblia é inteiramente a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém, ela é a palavra de Deus. E ela é forte o suficiente para fazer dos corações mais vis, dos corações mais tristes e quebrados, serem reintegrados, restaurados para o louvor da sua glória.
Portanto, Senhor, nós pedimos que o meditar do meu coração seja agradável a Ti, que eu não te atrapalhe, que eu não fique aquém, que eu não vá além do que o Seu texto, inspirado pelo Teu Espírito, tem a ministrar à Sua igreja. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. O que pode trazer alegria a um coração que perdeu alguém que mais amava? O que pode trazer alegria ao coração de alguém cansado de fugir? O que pode trazer alegria e animar o coração de alguém que está sofrendo injustiças? O que pode trazer conforto e alívio para alguém que, devido às injustiças, é obrigado a sair do lugar que ele mais ama? O que pode trazer alegria a alguém que é forçado a abandonar a sua terra, a sua casa, o lugar que ele ama, abandonar a sua rotina, abandonar a sua história e deixar tudo para trás? O que pode animar o coração de um forasteiro? O que pode animar um coração de um refugiado? O que pode animar o coração de alguém despatriado, que forçadamente é necessário abandonar, deixar tudo para trás e seguir em direção a um destino que nem ele sabe o que lhe aguarda? O que pode trazer alegria ao coração de alguém que se sente despatriado, sem um lar para pertencer? Qual será o motivo forte o suficiente que tem poder de fazer alguém que está completamente devastado adorar a Deus? É exatamente esse o contexto histórico imediato escrito pelo apóstolo Pedro. Imagine você hoje estar longe de sua casa, separado dos seus entes queridos, vivendo em uma terra estranha, sofrendo perseguição, buscando exílio em uma terra distante. Imagina você tendo que abandonar o lugar e as pessoas que você mais ama, não porque você está fazendo mal a elas, não porque você está sendo pedra de tropeço a elas, mas você está tendo que abandonar tudo que você mais ama, por causa do seu amor a Jesus. Imagina você sendo forçado a ter que sair da sua terra, do seu lar, por causa que a sua fé está sendo atacada, por causa da sua fé e do seu amor a Jesus. Com esse pano de fundo, o apóstolo Pedro, depois de saudar os eleitos e forasteiros, Pedro começa a fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quantas coisas? Duas. Primeira, Pedro começa a adorar. E segundo, Pedro começa a mostrar os motivos de uma adoração verdadeira e sincera. É interessante que o apóstolo Pedro, ele consegue de maneira ambidestra, batendo com as duas pernas, adorando a Deus e ao mesmo tempo apresentando os motivos pelas quais devemos adorar a Deus. O apóstolo Pedro, no versículo de número 6, ele deixa claro: nisso vocês exultam. No versículo 6, ele dá a tônica, ele dá o tom, não apenas dessa perícope, ele dá a tônica de toda a carta. E na verdade ele segue ecoando, sendo uma voz, sendo na verdade apenas um eco da voz do próprio Jesus, que está nos ensinando a amar a Deus acima de todas as coisas. O apóstolo Pedro não está escrevendo para cristãos que estão confortáveis em Jerusalém. Ele não está escrevendo para cristãos que estão dentro de sua casa, que estão tranquilos, que estão ao redor das pessoas que eles mais amam, não. O apóstolo Pedro está escrevendo para refugiados, para forasteiros, para pessoas que estão longe de suas casas, das suas famílias, pessoas que estão sendo perseguidas por causa da sua fé. O apóstolo Pedro, ele se dirige a elas primeiro adorando, e depois mostrando a essas pessoas as razões que deve fazer o coração adorar. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o que te leva a adorar a Deus hoje?
Quais são as razões que te levam a adorar a Deus? No sermão de hoje, então, iremos ver Pedro adorando e apresentando 3 motivos que devem ser o combustível para a adoração da igreja. De olho no texto, vamos observar a profundidade do porquê Pedro começa adorando. Versículo de número 3, parte A, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Pedro ele evoca o coração de um salmista. Ele não começa explicando uma doutrina. Ele começa adorando a Deus de maneira doutrinária. O apóstolo Pedro adota um padrão distintivo que ecoa ao longo de toda a sua carta, começando e terminando com saudações e adoração a Deus. É como se ele estabelecesse um ritmo que revela uma profunda conexão entre relacionamento e adoração. Podemos ver isso tanto no início como no final da carta. No final da carta, ele saúda os irmãos e depois ele adora a Deus. No início da carta, ele faz a mesma coisa. Verso 1 e 2, ele vai cumprimentar os irmãos, ele vai fortalecer o relacionamento, e no versículo 3 ele começa adorando: bendito seja. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, meus queridos irmãos, ele segue uma lógica que pendula entre a mesa e o altar, entre o relacionamento e a adoração a Deus. É notável, meus queridos irmãos, que Pedro não adora a Deus com palavras vazias de entendimento, mas ele fundamenta a sua adoração com razões sólidas e profundas. Para o autor da Bíblia, a doutrina, para o autor desta carta da Bíblia, a doutrina não é apenas um conjunto de ensinamentos, mas o combustível para a adoração. Para Pedro, a doutrina é como se fosse a lenha e a adoração a fogueira. Uma coisa precisa da outra. Para Pedro, a doutrina não é uma matéria a ser explicada, mas é a razão pela qual o leva a adorar a Deus. A doutrina para o apóstolo Pedro não é meramente uma questão intelectual, não é apenas uma questão lógica, não é uma questão que fica na razão. Para Pedro, as doutrinas são os motivos pelas quais deve fazer o coração refugiado adorar a Deus. Mas é interessante que o autor aqui está adorando. O autor aqui não separa o meu momento de ensino e o meu momento de adoração. Ele começa a abraçar essas duas realidades. Ele começa dizendo que a sua razão de adoração são motivos nobres. São motivos que ele diz assim: nisso vocês exultam. Exultam no quê? Nós iremos ver os 3 motivos que o apóstolo Pedro. Mas ele está adorando, meus irmãos, nos ensinando que é o primeiro conselho que um cristão refugiado, devastado, precisa ouvir, é ouvir a nossa adoração. Nós temos aqui o relato de um apóstolo adorando a Deus. Nós temos o relato de alguém aqui que está adorando a Deus. Irmãos, o que normalmente nós damos de remédio para uma alma cansada? Muitas vezes nós queremos dar palavras de consolo, e com certeza nós devemos dar palavras de consolo, mas muitas vezes a intenção é boa, mas o nosso remédio é fraco. O apóstolo Pedro está nos dando um remédio mais forte para uma alma cansada, e esse remédio mais forte nada mais é do que um coração adorador, um coração que adora, um coração que está em resposta a algo, a uma verdade, a uma razão. O apóstolo Pedro dá a tônica de sua carta, adorando a Deus. Só que ele não para por aí. A razão de sua adoração é mais profunda do que a gente pensa. A verdade é que ele consegue condensar em 3 versículos um material suficiente para sustentar um cristão em toda a sua vida. Isso mesmo. 3 versículos que ele coloca as razões que pode fazer um coração despedaçado,
que pode fazer um coração despatriado, um refugiado, pode fazer um forasteiro, um peregrino, encontrar razão para adorar a Deus. Encontrar razão. E aqui ele começa apresentando os 3 motivos para a adoração. De olho no texto comigo. Parte A do versículo 3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está adorando a Deus. Agora ele começa a explicar os motivos. O primeiro, que segundo sua grande misericórdia, sublinha isso, nos regenerou. Sublinha isso na tua Bíblia. Vai, risca a tua Bíblia, irmão. Não tenha problema em riscar a Bíblia. Se você está no smartphone, copia e cola. Sabe, anota, faz alguma coisa. Mas destaca isso. Nos regenerou. Mas pastor, o que significa isso? O que significa que Deus nos regenerou? E por que isso é motivo tão forte o suficiente para fazer um coração quebrado encontrar uma razão para adorar a Deus? O que é regeneração? A palavra regeneração significa um segundo nascimento ou uma nova criação. Nas traduções mais modernas aí, né, já está traduzindo, ao invés de regeneração, para novo nascimento. Jesus deixa claro para o mestre da lei, Nicodemos, no Evangelho segundo João, capítulo 3, do versos 3 ao 7, ele vai dizer ao Nicodemos que é necessário nascer de novo. Não basta apenas ele ser sábio, encontrar e dominar as leis do Talmud, encontrar e dominar as leis da sabedoria rabínica. Não. É necessário, querido Nicodemos, nascer de novo. Isso mesmo, é necessário imergir um novo nascimento. É necessário nascer não da sua mãe, é necessário nascer do útero divino. É necessário nascer de dentro de Deus. É necessário nascer de novo. Então esse processo de novo nascimento, a Bíblia chama de regeneração. Muitas vezes aprendemos sobre o lugar da fé na salvação. Muitas das vezes quando nós falamos, ensinamos e aprendemos sobre salvação, nós focamos na fé. O lugar da fé na salvação. Que sem fé é impossível ver a Deus, né? E a gente começa a pensar e esquece qual é a raiz da fé. A raiz da fé, meus irmãos, chama-se novo nascimento, regeneração. Os comentaristas bíblicos são unânimes quando dizem que é a regeneração que semeia a fé no coração de um pecador. Não é a fé que semeia o novo nascimento, mas é o fato de Deus regenerar o coração de um pecador é que faz com que o seu coração tenha a fé. Meus irmãos, a regeneração é tão importante porque a regeneração nos ensina que não temos apenas um novo status de justificados diante de Deus. Como regenerados, nos tornamos filhos de Deus. Agora temos uma nova vida com Deus, um novo nascimento. Agora uma semente incorruptível. Agora nós nascemos de novo. Quando o Espírito Santo faz a sua misteriosa obra de regeneração, a primeira coisa que ele muda em nosso coração são as disposições da nossa alma, os desejos do nosso coração. Agora o nosso coração, que era rebelde, que não gostava de Deus, que não queria Deus, a obra da regeneração faz o coração de um pecador tombar. Isso mesmo. E por isso o apóstolo Pedro coloca isso como razão para adorar a Deus. Ele está falando, gente, porque nascemos de novo, porque Deus operou a regeneração no nosso coração, essa deve ser a primeira razão que deve vocês exultar. Nisso vocês exultam, é nisso que vocês exultam. Não é sobre exultar se Deus te deu um carro novo, não é sobre exultar se Deus te deu uma porta de emprego, não é para exultar se o teu negócio deu certo, não. O principal motivo que deve você fazer adorar a Deus é saber que Deus te deu uma nova vida. Oh, meus irmãos,
Deus regenerou nosso coração. Isso daqui é algo que não tem mérito algum nosso. Meus irmãos, que escolha tivemos ao ir como uma semente ao útero de nossa mãe? Que escolha tivemos? Que poder que Lázaro teve em se ressuscitar? Nenhum, porque ele não se ressuscitou. O que Lázaro fez para Jesus ressuscitar ele? Não fez nada. O que nós fizemos para Deus nos salvar? Nada, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu vivi uma vida tão linda. Pastor, mas eu acho que Deus me salvou, me chamou para ser evangélico, porque eu sou uma pessoa boa. Porque eu sou uma pessoa que faz obra de caridade. Não, meus irmãos, Romanos 8, Romanos 3 vão nos ensinar que não há nada em nós que Deus possa ter achado bonito, encontrado razão para nos salvar. O que aconteceu antes de Deus nos encontrar foi puramente um ato de graça. Ninguém vai entrar no céu pelas obras, mas vai entrar no céu pela obra de Cristo. Meus irmãos, não é as nossas obras, nossos atos de justiça que nos cobrem a nossa vergonha, mas o que cobre a nossa vergonha, o que cobre a nossa dor, é saber que a obra de Cristo nos abraça. É saber que somos justificados diante de Deus por causa de Cristo. E essa justificação não fica na cruz, ela emana, ela nos alcança, ela toca o nosso coração, ela tem o objetivo de transformar a nossa vida. Irmãos, regeneração não é uma doutrina a ser estudada, é uma realidade a ser experimentada. Porque regeneração não é eu que digo, Deus agora me regenera. Deus agora me regenera. Não, meus irmãos, é obra da graça. Quem que nos fez amar a Deus? Quem que nos fez amar a Deus? Se não o próprio Deus. Que Deus amoroso é esse, gente? Que Deus amoroso é esse? Que Ele mesmo faz nós adorarmos a Ele. Quem já assistiu o filme 300? Os espartanos, os homens, né? 90% homens também. Os homens gostam desse filme, né? Mas tem uma coisa, gente, naquele filme que eu acho muito interessante. O ritual ali de iniciação, né? Fica calma aí, né? O ritual ali de iniciação ali para a criança se tornar um homem, para o menino se tornar um homem, é quando ele chega com 7, 10 anos, se eu não me falha a memória. O pai, ele coloca o filho na selva e ele tem que sobreviver sozinho durante 40 dias. Todo filho de espartano, segundo o filme, o pai joga o filho, sobrevive aí. Se daqui 40 dias tu sobreviver a feras, se tu sobreviver a animais selvagens, agora sim tu está pronto para se tornar um homem e eu te ensinar uma vocação. Perceba, meus irmãos, que se ainda que exalte o nosso lado de testosterona, ainda que levante e olha como coisa bonita. Meus irmãos, se Deus fizesse isso com a gente estaria lascado. Se Deus pegasse a gente e jogasse assim, ó, resolve o problema do pecado aí. Se você conseguir ficar um mês sem pecado, aí eu venho aqui te salvar. Aí eu vou te ensinar o que é viver para a minha glória. Meus irmãos, Deus não é dessa forma. Sabe o que Ele fez? Ele não nos joga num mato e fica do lado de fora esperando. Ele entra primeiro nessa selva. Ele abre um caminho que antes não tinha. Hebreus 10. Com seu próprio corpo, Ele abriu um novo e vivo caminho. Ele abriu uma trilha. Deus, irmãos, Ele não nos coloca dentro da selva. Ele primeiro é o Pai que nos coloca dentro dessa selva, mas Ele já abriu o caminho. E sabe qual é a boa notícia? Ele envia o Espírito Santo, o Paracletos, o Consolador. Ele envia o Espírito Santo que pega em nossas mãos e nos conduz pelo caminho da salvação. E lá no final a recompensa é Ele também. Ele está de braços abertos, nos ensinando
que não foi pela nossa graça, que não foi por causa da nossa fé, mas é Ele que nos fez entrar pelo caminho da salvação, é Ele que nos conduziu pelo caminho da salvação, e Ele é a recompensa da salvação, tudo isso pelo simples e nobre motivo de que a Deus seja a honra, a glória e para sempre. Para que no final nenhum homem se glorie, para que no final nenhum homem tome a glória para si, para que no final a glória seja única e exclusiva a Deus. Por isso que Pedro pede esses irmãos para exultarem, adorar a Deus por causa da regeneração, por causa do novo nascimento, por causa que isso é tão forte, que tem poder de fazer o coração de um forasteiro, o coração de um refugiado, o coração de um despatriado, o coração de um perseguido, o coração de alguém que está sofrendo, encontrar motivo para adorar a Deus. Pedro diz para esses cristãos da diáspora que o fato de Cristo nos ter oportunizado o novo nascimento, não havia nada que pudesse acontecer com eles, que seria forte o suficiente para parar a adoração na vida deles. Segundo os historiadores, os melhores exegetas do Novo Testamento, eles concordam em 90% que essa carta é escrita no ano 63 depois de Cristo. E o ano 63 depois de Cristo foi um dos períodos mais difíceis para os cristãos, porque existia um homem endiabrado chamado Imperador Nero. Nero foi cruel com os cristãos. Nero perseguia, se tornou crime ser cristão, se tornou crime dizer que Jesus era Senhor, se tornou crime de estado, pena de morte, se dizer cristão. O apóstolo Pedro está falando que nem o poder de Nero, nada podia calá-los. Nisso vocês exultam, cristãos da diáspora. É nisso que vocês exultam. Ainda que Nero humilhe vocês, ainda que Nero persiga vocês, ainda que o Estado persiga, ainda que os homens maltratem vocês, nisso vocês exultam que Deus os regenerou para uma viva esperança. Não há nada que os homens possam fazer de mal aos cristãos que trave os cristãos, que impeça os cristãos de adorar a Deus, porque nós temos motivos mais nobres. O que nos move é um Deus que venceu a morte. Por isso que não tem poder de Estado que para a igreja, não tem perseguição que para a igreja, nada pode parar a igreja, porque Deus é o protetor e fundamento e fundador da igreja. E o segundo motivo é nobre. Nos regenerou para o quê? Por que que Deus nos deu nova vida, crente? Por que que Deus nos deu uma nova vida? Para uma viva esperança. A ideia de Novo Testamento, de esperança, é muito diferente do nosso pensamento de esperança. Esperança para nós é, por exemplo, assim: será que o meu time vai ser campeão? Espero que sim. Tenho esperança que sim. Isso daí é uma esperança. Para quem é torcedor do Vasco, é uma esperança morta. Não tem capacidade. Corintiano. Quem que caiu para a segunda agora? Quem que está indo para a segunda? Fluminense? Fluminense? Putz, cara, não tem esperança, velho. Esperança alguma. Sério, Deus vai ter que rebaixar eles. O que foi a nossa seleção, não é? Alguém tem esperança com a seleção aí? Quem que tem esperança com a seleção? O Davi. Pô, Davi, tu é patriota demais, velho. Mano, os jogadores se preocupam mais com o corte de cabelo do que a posição de jogar bola, não dá não. A esperança para nós é isso. A esperança comum é isso. Será que o meu time vai ganhar? Será que o meu time vai perder? Será que isso vai dar certo? Será que isso não vai dar? Será que aquela minha proposta vai fechar? Será que não vai? Essa esperança é ruim? Não é. Não é uma esperança normal.
Só que o apóstolo Pedro, ele está categorizando ela, ele está qualificando. Ele não está falando só esperança. É uma esperança que é o quê? O que é? Viva. Olha que crente bíblico vocês, hein? É uma esperança viva. O que é o contrário de uma esperança viva? Vamos lá, aula de português. Tem coisa na Bíblia que não precisa de hebraico e de grego. Só preciso, tem gente que quer orar em línguas para entender a Bíblia, mas precisa entender a interpretação do português, né? Para entender que Deus está falando ali. Gente, olha só. Qual é o contrário de uma viva esperança? Uma esperança morta. Isso nos lembra a carta que a gente pregou anteriormente. Pregamos Tiago, não é verdade? Tiago diz que a fé sem obras é? O que é uma fé morta? Uma fé sem obras. Uma fé infrutífera. Uma fé que não produz nada. É uma pessoa que diz, Deus, eu te amo, mas a sua vida não corresponde com essas palavras que eles dizem, que diz a Deus. Ele canta verdades, mas vive mentiras. Ele está dizendo, o Tiago está sendo bem categórico, que a fé sem obras é morta. A fé sem obras é infrutífera. O que é algo morto? É algo infrutífero, que não produz, que não transforma nada. O que é uma esperança morta, então? É uma esperança infrutífera. É uma esperança que não transforma a nossa vida. É a esperança de alguém que está deitado numa rede e esperando o universo acabar. Eu tenho esperança que o universo muda. Pastor, eu quero que o universo mude, mas o que você está fazendo de bom aí para alguma coisa acontecer de legal? Não, pastor, eu tô... Ah, pastor, eu não gosto das igrejas. Tá, mas o que você está fazendo? Você é membro de uma igreja? Não, porque as igrejas estão erradas. E eu quero que elas melhorem. Tá, mas deixa eu entender. Tu quer que as igrejas sejam melhores, mas tu não quer fazer nada para elas melhorar? Porque existem dois tipos de ser humano na Terra. Aquele que olha o problema e fica parado, olhando e postando. E alguém que olha os problemas, arregaça as mangas e a sua vida começa a ser moldada em direção àquilo. O que é uma esperança viva? Não é alguém que fica assim, eu espero algo acontecer. Meus irmãos, olha o cenário, volta para o contexto histórico imediato. Empreste sua imaginação comigo. Volte quase 2000 anos atrás. Volte lá. Os cristãos estão perseguidos, amém? Todo mundo já entendeu. Amém, turma? Né? Todo mundo já entendeu. Eles estão perseguidos, exilados, longe da sua terra natal. E o apóstolo Pedro está falando, tenham uma viva esperança. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Gente, é como assim, cara, o que Pedro está fazendo aqui? As pessoas, elas estavam olhando para o Estado e havia um imperador que estava matando elas. As pessoas olhavam para a sua vida profissional e elas, se elas contassem que eram cristãs, elas eram perseguidas. Você está entendendo o nível aqui? E o apóstolo Pedro está falando assim, Deus nos regenerou para uma viva esperança. Ou seja, não é uma esperança daqui, se Nero vai mudar. Não é uma esperança da sua vida aqui. É uma esperança maior. É uma esperança celestial. É uma viva esperança. Só que é uma esperança. E não é esperança no sentido de aguardar, sem fazer nada. É uma esperança viva porque é para transformar a nossa vida. É para nos fazer viver em direção a isso. Que esperança é essa? Que esperança é essa, meus irmãos? Que tem poder de fazer uma pessoa refugiada, tem poder de fazer um forasteiro, que estava encurralado, estava numa sinuca de bico. Se ele fosse pregar, as pessoas sabiam que ele era cristão, ele era perseguido. Se ele expressasse qualquer lugar da sua fé, ele se tornava um alvo a céu aberto. O apóstolo Pedro está falando, Deus nos regenerou, esse novo nascimento deu para vocês uma viva esperança. Ou seja, não fiquem olhando se o governo vai mudar. Não fiquem se preocupando em ter fé se as coisas ao seu redor vão mudar. Ter fé não é se as coisas ao seu redor vão melhorar. Por causa da economia. Por causa da política. Por causa do meu trabalho. Não é isso a esperança. Fundamente a esperança de vocês em um lugar mais nobre, em um lugar mais alto,
alto. Fundamente a esperança de vocês não em Nero, não nos imperadores, não na vida aqui. E fundamente a esperança de vocês em Deus, em Cristo. Essa esperança não morre. E essa esperança, sabe o quê? E que nos ensina a viver. Aleluia! É uma esperança que funciona na segunda-feira. É uma esperança que funciona na terça-feira. É uma esperança que funciona quando nós recebemos o dia mal, quando recebemos uma ligação difícil. É a esperança que nos fundamenta num lugar de firmeza com Deus. É uma esperança viva, meus irmãos. Não é somente uma disposição de pensar positivo, mas tem a ver em saber que o nosso futuro é garantido em Cristo, que não há nada que possam fazer com a gente de bem e de mal, que possa roubar a esperança de que Cristo está no controle de todas as coisas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus não bateu o universo na curva. Jesus não bateu o universo na curva. Tem gente que olha assim para as coisas acontecendo de errado na humanidade. Meu Deus, pastor, Jesus vai voltar amanhã, porque olha como que tá as coisas. Oi, gente. Você acha que Deus está lá no céu? A imagem do... Agora deixa eu fazer vamos fazer aqui uma enquete. Uma enquete entre nós aqui. Vou ser bem sincero. Quantos aqui conhecem que na Bíblia tem um livro chamado Apocalipse? Levanta a mão. Lá no Apocalipse, quem que é o escritor de Apocalipse? Quem sabe, fala alto. Quando João vê o céu, ele vê Deus lá no céu, não vê? Amém? Lá no céu, Deus está em pé ou sentado? Como? Por que ele está sentado? Porque ele está no trono. Porque ele está no... Olha, você está pregando hoje. Eita glória! Aleluia! Pregue essa verdade para a sua alma. Irmãos, Deus não está no céu em pé desesperado, assim, ó. Meu Deus do céu, cara. Quer dizer, meu Deus, como é que fala, né? Meu eu do céu. Jesus Cristo. E agora? E agora, Jesus? Meu Deus. Gente, não tem como. Deus não está desesperado lá no céu, olhando assim. Gente, Deus está sentado no trono, Deus está tranquilo, então fique tranquilo. Fica tranquilo, descansa o coração. Deus não está desesperado, não. Deus não está com toda essa pressa. Deus não está com todo esse desespero. Lá no final, sabe por que a gente tem Apocalipse na Bíblia? Para nos ensinar que lá no final, o diabo é derrotado, o pecado é vencido completamente. E o povo de Deus triunfa e vive com Cristo eternamente. Aleluia! É por isso que a gente tem lá, porque está no controle. E por último, nós temos o terceiro motivo, temos uma herança. Aleluia, hein? Aleluia, você tem uma herança, cristão. Pastor, mas meu pai não me deixou nada, me deixou só conta. Fica tranquilo, o teu Deus te deixou uma herança. Pastor, mas o que eu estou trabalhando, não vou conseguir deixar a herança para os meus filhos. Se concentre em deixar para os seus filhos a herança de Cristo para eles. Porque se você deixar a herança de Cristo para os seus filhos, eles vão saber valorizar o patrimônio que você vai dar a eles. Não adianta nós passarmos a vida inteira pensando só em deixar um patrimônio, sem deixar uma herança no coração dos nossos filhos. De que adianta deixar patrimônio e não deixar uma herança? Uma herança de Cristo, uma herança de vida com Jesus, uma herança de olhar no olho dos filhos e ensinar a eles que o que mais vale nessa terra é a presença de Deus, é o Evangelho, de que nada vale ele abandonar a família, abandonar tudo em prol de ficar mais rico, de mais bem-sucedido, de nada vale ganhar o mundo e perder a sua alma. Nossa vida é um sopro. Se vivermos 90 anos, é um sopro.
temos uma herança. Pastor, que herança é essa? Não me complica tanto aí. Eu vou tentar ajudar vocês. Mas aqui, pensando teologicamente, herança, nós não temos uma definição assim. Herança é isso daqui, ó. É esse termo. Essa herança, vamos pensar aqui de maneira bíblica, através de um raciocínio bíblico. Amém? Estamos juntos? Pensa comigo. O que é dado uma herança para alguém? Quando a pessoa, ela falece, normalmente ela deixa a herança para os seus filhos. E o que é herança para essa pessoa? O acúmulo de tudo aquilo que foi conquistado. Amém ou não amém? É o acúmulo de tudo aquilo que foi conquistado, que ela deixa de herança para alguém. O que é herança celestial? É o acúmulo de tudo aquilo que Cristo conquistou para nós. E o que Cristo conquistou para nós que nos é dado como herança? O que Cristo conquistou? A salvação eterna. Pastor, mas só isso? Mas só isso? Tem uma teologia demoníaca que fala teologia do reino versus teologia da salvação. Quem separa salvação e reino é inspirado por heresias que já são velhas na história da igreja. Ah, não se contente com a salvação, queira o reino. Quando que Jesus separou o reino da salvação? Quando que isso aconteceu na Bíblia? Muitas vezes quando a gente pensa assim, a nossa herança é salvação, a gente pensa, mas pastor, é muito pouco. Eu queria mais. Eu queria reinar com Cristo, eu quero fazer um monte das coisas. Irmãos, a nossa herança, volta para o texto. Volta para o texto. Abre sua Bíblia comigo. Abre sua Bíblia comigo lá, cristão. Versículo 5. Vamos desde o 4. Para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus. Aonde? Então não é condomínio aqui na terra. Amém? Começa por aí. Onde é que está a nossa herança? Não está em Dubai. Não está em Los Angeles. Não está em Havaí. Está onde? Os céus. Que são guardadas pelo quê? Quem que guarda essa herança? O poder de Deus. Quem que é o guarda dessa herança? Ai, meu Deus do céu, tenta tocar nessa herança antes do tempo. O guarda lá não é anjo, é o poder de Deus. Tenta tocar nessa herança para ver. Mediante a fé para a salvação. Agora, preparada para ser revelada agora. É isso que está escrito? Para ser revelada quando? No último tempo. Quando que é esse último tempo? Quando Jesus Cristo voltar. Aleluia. Meus irmãos, muitas vezes a gente confunde algumas coisas. Não é errado nós querermos viver nessa terra, trabalhar nessa terra, conquistar as coisas. Isso não é um pecado, gente. Mas muitas vezes a gente confunde e acha que são essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Essas coisas são boas, não são? Mas sabia que a herança que Deus tem nos dado é ainda melhor? E é isso que tem que fazer o nosso coração palpitar. É isso que tem que fazer a gente perder o sono. É isso que tem que fazer a gente exultar. Versículo de número 6. Nisso vocês exultam. O que significa exultar? O coração palpitar. É o coração tremer. O que te dá frio na barriga? A maior promoção profissional chegou diante de você. Dá um frio na barriga? Dá ou não dá? E tem que dar mesmo. Glória a Deus por isso. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, prospere sua vida. E glória a Deus. Só que eu estou falando de uma herança muito mais nobre. E isso tem que fazer o nosso ter frio na barriga. Tem que fazer o nosso coração tremer. Tem que fazer o nosso olho lacrimejar. Não é sobre o que iremos ganhar e conquistar aqui. Isso é bom, gente. Deus vai nos dar. Mas isso é troco no céu. Isso é troco. Nós temos que olhar no que é mais valoroso. Para Deus, mais valoroso é a salvação. Me pergunte por quê.
Pergunte por quê. Sabe por quê? Porque Deus teve que matar seu filho para nos dar. Só. Esse é o valor dessa salvação. A morte de Deus. A morte do próprio Filho de Deus. Pastor, você quer fazer o rir e chorar ao mesmo tempo? Como assim? Com Abraão, Deus proveu um cordeiro, não proveu? Isaac foi sacrificado, sim ou não? Só que o Filho de Deus, Jesus, o novo Isaac, o cutelo desceu de cima a baixo. E Cristo de fato morreu. Esse é o preço e o valor da salvação. Por isso que não há reino sem salvação. Por isso que só há reino por causa da salvação. O que te faz adorar a Deus hoje? O que te faz adorar a Deus hoje? Qual é o motivo da sua adoração? O que faz você cantar louvores animado? Sabia que tem pessoas que só conseguem adorar a Deus quando tudo está dando mal? Tem pessoa que quando Deus começa a prosperar um pouquinho já fica pagão. Tem pessoa que está sofrendo. Aí está fiel na igreja, está orando, está adorando. Aí Deus abençoou um pouquinho assim, ó, um pouquinho. Saiu do -30 e voltou para o 0. Voltou para o empate. A pessoa já se acha João Bolacha do pacote. Ela já não canta chorando, ela já canta assim, ó, o passado já não há mais poder sobre mim. Eu novo sou, cara. E respeita a minha história. Já abre ali, olha para a minha história, gente, é fácil. É simples chegar onde eu cheguei. Onde eu cheguei. E as madrugadas de oração. E o poder do Espírito Santo. E as incontáveis pregações. O que te faz adorar? Será que é só quando você está com problema? Você pode estar vivendo um momento assim de bênção financeira na tua vida. E cadê o choro? Cadê a intensidade? Cadê a adoração? Cadê vocês na vigília? Cadê na oração? Cadê? Clamando a Deus. Cadê, crente? Cadê orando, perseverando? É só quando está mal. É só quando precisa que Deus me abençoe. Por outro lado, tem pessoas que só conseguem adorar a Deus quando tudo está indo bem. Tem pessoas que quando está mal, ela odeia Deus, odeia todo mundo. As emoções dela é balizado pela conta bancária. O humor daquela pessoa e o amor dela pelos outros é balizado pela conta bancária. Se eu tô com as contas em dia, glória a Deus, a gente chega na igreja assim, aleluia, pastor, o que você precisa aí? Vamos lá, vamos nessa, pastor, vamos embora. Deu uma crisezinha financeira que nasce para todo mundo, né? Quem não tem dificuldade, que atire a primeira pedra, né? Deu uma crise, não, é sinal de Deus para eu não ir no culto. Sinal de Deus para eu ir no culto. Não, tá dando tudo errado agora, pastor. Porque eu estou me posicionando em Deus, está começando a dar tudo errado. Não está dando tudo errado. É você que está começando a ficar mais sensível para a realidade que já sempre teve ruim. Só está ficando mais sensível. Antes você estava cego. Agora que você está com Jesus, você está começando a perceber melhor as coisas. Está começando a ver, meu Deus, eu não sou tão bom quanto eu achava. A minha vida não é tão ok quanto eu achava. Eu preciso mais de Deus do que eu achava que precisava. Faltando um minuto eu concluo. Deus quer nos dar um estilo de adoração supratemporal. As coisas estão bem, eu estou adorando com intensidade. As coisas estão indo mal, eu estou adorando com intensidade. Não importa se tem sol ou se tem chuva, a minha adoração a Deus permanece.
As coisas estão indo bem, eu adoro, eu amo, eu oferto, eu dizimo, eu cuido, eu discipulo. As coisas não estão indo bem, eu continuo sendo fiel e obediente a Deus, porque a minha adoração não está condicionada à situação, a minha adoração está condicionada ao novo nascimento, à viva esperança, à herança celestial. Esses são os motivos pelos quais Deus nos chama a adorá-lo para sempre. Quem crê nisso diz amém.